Meus queridos irmãos, estamos neste itinerário quaresmal, neste longo retiro espiritual que nós fazemos em preparação à Páscoa. 40 dias, onde nós somos chamados a entrar com Jesus no deserto, para escutar a voz de Deus. Este Deus que nos convida, convertei-vos e crede no Evangelho. Então a palavra conversão nos acompanha durante este período quaresmal. Convertei-vos. Ah, mas eu já sou um convertido. Mentira. Mentira. Não tem ninguém convertido. Aquele que se acha convertido é uma pessoa orgulhosa. Orgulhosa. E eu sou um convertido. Isso é um orgulho terrível. Isso é fazer o que o diabo quer. Não, eu sou convertido, então já estou pronto para o céu. Não é verdade. Não é verdade. Todos nós carregamos em nós o pecado, as marcas do pecado. Por mais que a gente viva uma vida santa, o pecado pesa. Aquilo que se chama concupiscência da carne pesa em nós. Por isso nós precisamos da conversão cotidiana. E no tempo quaresmal nós nos preparamos. Para quê? Para que a celebração da Páscoa não seja apenas mais uma celebração anual na nossa liturgia, mas seja algo que tem tudo a ver com a minha vida, com a minha caminhada neste mundo. Meus irmãos, a palavra de Deus deste domingo é extremamente rica para nós. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, nos fala de Abraão. Abraão. A palavra Abraão vem da palavra, ou melhor, a palavra Abá vem da palavra Abraão, ou vice-versa. Abraão significa pai. É o nosso pai na fé. Porque foi o primeiro que acreditou em Deus. Foi o primeiro que ouviu a voz de Deus e tomou uma decisão radical na sua vida. É o homem da fé. E diz para nós o Gênesis, não é, nesta construção bonita que o autor sagrado fez, que Abraão, que era pagão, tinha os seus deuses, como todos os povos ali da Caldeia. Um dia ouviu a voz de Deus, que falou do seu coração: Abraão, 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 deixa sua terra, sua parentela, seus bens, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Uma terra onde corre leite e mel. E Abraão, já velho, 75 anos, sua esposa Sara, 65 anos, acolhe a voz de Deus. E Deus vai dizer para Abraão:
eu te darei uma descendência imensa. Seus descendentes, ninguém poderão contá-los. Bom, mas Abraão era estéril. Sara não podia lhe dar filhos. Já estavam velhos, imagina. 2 velhos, 75, 65 anos. Mas Abraão acreditou. Acreditou que para Deus nada é impossível. E se colocou a caminho. Se estabelece lá onde hoje é a Palestina, é Israel, nessa terra estranha, e ali a promessa de Deus não se cumpria. Como? Ele precisaria de um descendente. E como que isso vai acontecer? Cada vez mais velhos. Passaram-se 25 anos. 24 anos. Abraão já chegando aos seus 100 anos. Sara aos seus 90 anos. Já no finalzinho da vida. Um dia, diz o texto, de uma maneira bonita, que Abraão estava ali em Mambré, na porta da sua tenda, e passou por ali 3 homens, estranhos, desconhecidos. E Abraão vai até eles e disse: vocês não podem prosseguir o caminho sem antes descansar comigo. Vem para a minha tenda. E ali ele acolheu esses 3 peregrinos, que depois de banquetear com Abraão, de conversar e trocar ideias, um deles, ao sair, disse para Abraão: daqui a 1 ano eu voltarei, e Sara terá lhe dado um filho. E de fato, 1 ano depois, Sara, velhinha, Abraão velhinho, 100 anos, nasceu-lhe Isaque. É claro que aqueles 3 homens que passaram, nós interpretamos que é Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Os autores sagrados interpretam isso, os pintores, os artistas. Muito bem. Então a promessa de Deus, Deus que tarda, mas não falta, Deus cumpre a promessa que Abraão teria uma descendência. E o menino vai crescendo, quando ele se torna um rapazinho, vem uma prova. Deus o coloca à prova. E diz para Abraão: pega seu filho Isaque e o leva até o Monte Moriá. E lá você o oferece em sacrifício por mim. Se é que você me ama de verdade. Imagina, filho único, já idoso, que poderia cuidar dos 2 velhos. Aquele filho que seria a certeza de que deixaria uma descendência. Deus pede que o sacrifício dele. Abraão obedece. E coloca um feixe de lenha nas costas do rapazinho e caminham para o Monte Moriá. Enquanto caminhavam, aquele menino Isaque perguntava para o pai: pai, nós estamos indo oferecer um sacrifício a Deus, mas onde está o animal? Onde está o cordeiro?
E Abraão dizia: Deus proverá, Deus proverá. Chegando ali, o Monte Moriá, Abraão faz um altar de pedras, coloca lenha, e como não tem nada para oferecer, ele sabia, e muitos pagãos, muitas religiões pagãs ofereciam os filhos primogênitos aos seus deuses. Era muito comum, Abraão sabia disto. E Abraão acha também que Deus, o Deus verdadeiro, exigia isto dele. E quando ele levanta a faca para sacrificar o menino que já estava amarrado, Deus disse: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino. E Abraão entendeu que não era para sacrificá-lo. E Abraão olha, por ali tinha um carneiro. Pega o carneiro, o sacrifica e oferece em sacrifício a Deus. Meus irmãos, por que a igreja coloca para nós este texto? Por muitos motivos. Mas nós precisamos entender que Isaque é uma imagem longínqua do próprio Cristo. Do próprio Cristo, Jesus. Isaque carregou o feixe de lenha nas costas para o sacrifício. Jesus não carregou a cruz. Jesus não carrega o lenho da cruz para o seu sacrifício no Calvário. Mas lá, Deus poupou Isaque. No Calvário, Deus não poupou seu filho Jesus. Ele morreu por nós. Lá apareceu um cordeiro. No Calvário, Jesus é o cordeiro imolado por nós. É o cordeiro sem mancha que foi imolado, que derramou seu sangue pela nossa salvação. Jesus, Cordeiro de Deus. Vamos agora ao Evangelho, meus irmãos. Jesus, 6 dias depois que Pedro e os discípulos haviam dito que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, Jesus está caminhando com seus discípulos para Jerusalém. E lá em Jerusalém, Jesus tinha certeza de que ele esperava o sacrifício. Ele ia morrer. E, enquanto caminha para Jerusalém, ele vai conversando com seus discípulos. E o que é que Jesus disse para eles? Estamos indo a Jerusalém. E lá eu vou ser preso, torturado, condenado à morte. Vou ser crucificado, vou morrer, mas vou ressuscitar. É claro que aquilo ali, para os discípulos, foi terrível. Ouvir aquilo da boca de Jesus. Porque quando Pedro diz: Tu és o Messias, o Filho de Deus, Pedro estava consciente daquilo que todo mundo sabia. Aquilo que todo mundo ensinava. Que o Messias seria um rei. Um rei poderoso,
um rei de glória, de sabedoria, de poder. E agora Jesus fala em paixão, em morte. Aquilo era demais para os discípulos, até que eles tinham ambições. Os discípulos tinham ambições humanas, compreensíveis. Imagina, Jesus vai se tornar rei, nós somos amigos do rei, então nós vamos fazer parte do primeiro escalão do seu governo. Era isto, é natural. A ponto que a mãe dos filhos de Zebedeu disse para Jesus: quando o Senhor estiver no seu reino, permita que um dos meus filhos sente a mão direita, outra à esquerda, Que um seja o ministro da economia, o Paulo Guedes, o outro ministro. A mãe dos filhos de Zebedeu lhe pediu que eles ocupem um alto cargo. E Jesus disse para eles: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem. Meu reino não é deste mundo. Então, meus irmãos, os apóstolos, vamos dizer, entraram em uma crise profunda. E poderiam, sim, abandonar Jesus. O que Jesus faz? Chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, sobe com eles ao monte Tabor, que fica ali na Galileia, e lá Jesus se transfigura. Lá no monte, o monte belíssimo que está lá até hoje, Jesus se transfigura. O que significa transfigurar? Jesus deixou transparecer aos olhos dos apóstolos por alguns instantes a sua ressurreição, o que ele seria depois da ressurreição, depois da morte, que ele seria na ressurreição, após a cruz, a paixão. Os apóstolos não sabiam o que era a ressurreição, ninguém sabia, ninguém tinha ressuscitado ainda. Então Jesus se transfigura. Diz que o seu rosto brilhava como o sol. Suas vestes tornaram-se brancas, de tal maneira que nenhuma lavadeira neste mundo pudesse alvejar. E Jesus ali transfigurado, o corpo dele transfigurado, ressuscitado. E aparece ali 2 personagens do Antigo Testamento. Moisés, que simboliza a lei. Elias, que simboliza o profetismo. Estão conversando com Jesus. Isto é, aqueles 2 personagens, os mais importantes do Antigo Testamento, estão ali conversando com Jesus sobre a sua paixão. Os apóstolos atônitos, encantados, porque a visão era bonita demais, a experiência era forte demais, de ver o céu, de ver Jesus ressuscitado. Por isso, eles ficam com medo. E Pedro ousa dizer alguma coisa, mas não sabe o que dizer. Apenas diz para Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Essa experiência, isso que nós estamos vivendo, tem que permanecer. Essa experiência tem que continuar. Pedro esquece tudo, e quer apenas viver aquele momento do céu. Por isso ele diz apenas para Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui.
Se o Senhor permitir, nós vamos construir 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. E vamos ficar aqui. Para sempre. Enquanto Pedro falava, diz o texto, uma nuvem os encobriu e uma voz veio do céu dizendo: este é meu filho amado, este é o meu filho, escutai-o. Escutai o que ele diz. E de repente, aquela visão desaparece e está só Jesus ali com eles. Jesus os toca, levanta, acorda. E Jesus disse para eles: não conte para ninguém esta visão, até que eu ressuscite dos mortos. Vamos descer a montanha, vamos continuar o caminho, porque a nossa missão ainda não terminou. Imagina os discípulos, depois daquela experiência fantástica, ter que descer da montanha. Deve ter sido terrível, mas Deus, o Pai havia dito: este meu filho amado, escutai-o. E eles, escutando Jesus, continuaram o caminho até Jerusalém, onde eles passaram pela experiência da cruz, de todo o sofrimento, mas nunca esqueceram aquela experiência lá do monte. E quando Jesus morreu, e ressuscitou, eles já sabiam, né, mais ou menos o que significava, a ponto de Pedro dizer numa pregação: verdadeiramente ele ressuscitou, nós vimos a sua glória lá do monte. Meus irmãos, a cada domingo, o Senhor nos chama como chamou Pedro, Tiago e João. Chamou a mim, chama a mim, a você, a cada um de nós. Para quê? Para que deixemos as nossas casas, nossos trabalhos, nossos afazeres, para subir com Ele a montanha. A montanha. Que montanha é esta? É a igreja. É o lugar onde se celebra a Eucaristia. Por isso que cada cristão verdadeiro, o verdadeiro cristão, a cada domingo, levanta, ou de manhã, ora, toma seu banho, arruma suas coisas e caminha para a igreja. Aquele que tem fé faz isso. Quem não tem fé fica em casa, vai cuidar das suas coisas. Mas aquele que tem Deus no coração, um verdadeiro amor a Deus, custe o que custar. A não ser que está na cadeia, a não ser que está numa cama, mas se não está, custe o que custar. Caminha cada domingo para a igreja. Sobe o Monte Tabor. Para quê? Para ouvir a voz de Jesus. Este é meu filho amado, escutai-o. É por isso que em cada missa nós temos a proclamação do Evangelho, onde nós escutamos Jesus que fala ao nosso coração. E Jesus se transfigura para nós também. Não com aquela glória lá do Monte Tabor, mas ele se transfigura aqui no altar em pão e vinho. De uma maneira tão simples. Assim como a sua vinda a este mundo foi tão simples. Era apenas um homem simples, rude, um homem não diferente dos outros. Aqui também
ele se apresenta a nós transfigurados do pão e do vinho. Mas nós que somos seus discípulos, temos a certeza que é Ele transfigurado para nós, não em glória, mas na humilhação do pão. O pão que pode ser esmigalhado na nossa mão. O vinho que pode ser derramado. Mas para nós que cremos, é Jesus. Os apóstolos, depois que desceram, depois da experiência do Tabor, desceram fortificados, corajosos. Assim nós, quando participamos da Santa Missa, cada domingo, nós saímos abastecidos da graça de Deus, para lutar, porque o nosso céu ainda não chegou, nós ainda estamos com os pés na terra, mas nós olhamos para o alto, nós caminhamos neste mundo, mas não perdemos de vista a eternidade, a ressurreição. Porque se nós caminhamos neste mundo apenas para terminar neste mundo lá no cemitério, nós somos, dentre as criaturas, as piores que existem, as mais infelizes. Mas nós caminhamos para o céu. Por isso que nós precisamos deste Tabor cada domingo, que é o dia do Senhor. E aqui nosso Senhor nos enche com a sua graça. Por isso, participar da Santa Missa com amor. E eu vejo, não é, quantas pessoas participam com amor. Tem alegria de no domingo colocar aquela roupa melhor e caminhar para a igreja. Pessoas simples. É claro que os orgulhosos, os prepotentes, aqueles que são donos de si, não vai perder tempo de ir à missa aos domingos. Para quê? Eu me basto. Mas nós só dizemos, para nós, só Deus basta. Só Deus basta. Como Santa Teresa. Só Deus basta. Nós precisamos de Deus. Meus irmãos, que as palavras destas leituras de hoje possam nos alimentar durante esta semana, colocando em nós este amor profundo, esse amor ardente, ardoroso do Cristo Jesus, porque Ele, a razão da nossa fé, da nossa vida. Sem Ele, nós não somos nada, nada. Sem Jesus, eu não sou nada. Com Jesus, eu sou tudo. Tudo posso naquele que me conforta, dizia São Paulo. Tudo posso naquele que me conforta. Com Ele, eu posso levar a minha cruz. Com Ele, eu posso enfrentar a dor, o sofrimento até a morte. Sem Ele, eu caio no desespero. Que Deus nos ajude. E que esta quaresma seja para nós, de fato, este tempo da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.